Ele, um magnata, nutre paixão secreta pela ex-esposa do irmão. Ela, uma artista, reprime os mesmos sentimentos proibidos. Anos depois, o destino os reencontra. Larissa confessa: Tiago, a paixão pelo cunhado ainda a perseguia. Não me faça sentir isso de novo. A confissão a atinge. A paixão proibida explode. Ele decide que não pode mais ignorar o que sente. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. A luz dourada da tarde de São Paulo filtrava através das grandes janelas do ateliê, criando reflexos dançantes sobre as telas espalhadas pelo ambiente. Larissa Mendes afastou uma mecha rebelde de cabelo castanho do rosto e deu um passo para trás, observando criticamente a pintura à sua frente. 5 anos. 5 anos desde que havia recomeçado do zero e finalmente sentia que estava no caminho certo. O ateliê no bairro de Vila Madalena era pequeno, mas aconchegante. Cada canto refletia sua personalidade. Plantas que cresciam em vasos improvisados, pincéis organizados por tamanho em potes de vidro reciclados e dezenas de telas que contavam a história de sua jornada de reconstrução. Algumas retratavam paisagens serenas, outras explosões de cor que pareciam gritar as emoções que ela havia aprendido a canalizar através da arte. Larissa limpou as mãos no avental manchado de tinta e suspirou. A exposição em uma galeria de Pinheiros estava marcada para daqui a 3 semanas, e ela ainda precisava terminar 2 peças. Era sua primeira exposição individual, um marco que representava muito mais do que sucesso profissional. Representava sua liberdade, sua capacidade de reconstruir uma vida digna após o naufrágio de seu casamento. O divórcio de Marcos Albuquerque havia sido devastador não apenas emocionalmente, mas financeiramente. Ela havia saído de uma vida de privilégios na alta sociedade paulistana para um apartamento de 2 quartos, tendo que aprender a viver com o próprio trabalho. Mas havia também uma gratidão silenciosa por essa independência forçada. Havia descoberto quem realmente era quando despida de toda aquela opulência. Do outro lado da cidade, em um arranha-céu espelhado na Avenida Faria Lima, Tiago Albuquerque ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava São Paulo se estender infinitamente através das janelas panorâmicas de seu escritório no 35º andar. A vista era impressionante, mas ele mal a notava. Sua mente estava focada nos números que dançavam nas telas dos monitores à sua frente. Aos 40 anos, Tiago havia construído um império que começara com uma startup de software e agora abrangia tecnologia, inovação e investimentos em todo o país. A revista Forbes o havia colocado entre os empresários mais influentes do Brasil pelo 3º ano consecutivo. Jornalistas econômicos o chamavam de visionário. Investidores internacionais faziam fila para reuniões com ele. Mas sucesso, Tiago havia descoberto, podia ser uma prisão dourada. Especialmente quando você carregava segredos que corroíam por dentro como ácido. Ele tocou o interfone. Marina, remarque o jantar com os investidores japoneses para amanhã. E cancele também a reunião de quinta-feira. Senhor Albuquerque, posso perguntar o motivo? Esses compromissos estão na agenda há semanas. Tiago hesitou. Como explicar que simplesmente não conseguia mais fingir interesse em conversas vazias sobre aquisições e fusões quando sua mente estava perpetuamente presa a um fantasma do passado? Apenas faça, Marina. Ele se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, a vida fervilhava nas ruas, pessoas com propósitos, destinos, conexões reais. Tiago se perguntava quando havia sido a última vez que tivera uma conversa genuína com alguém que não fosse sobre negócios. Quando havia sido a última vez que alguém o olhara como pessoa, não como CEO. A resposta o atingiu como um soco no estômago. Tinha sido 5 anos atrás. E havia sido ela,
O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. O nome no visor o fez gelar. Dr. Eduardo Mendes, médico particular da família há décadas. Tiago, preciso falar com você urgentemente. É sobre seu pai. A voz do médico carregava uma seriedade que fez o sangue de Tiago esfriar. O que aconteceu? Ele teve um infarto esta manhã e está estável agora, mas... É sério, Tiago, muito sério. Estamos no Hospital Albert Einstein. Você precisa vir e também avisar Marcos. A família precisa estar reunida. Tiago fechou os olhos, sentindo o peso familiar da responsabilidade cair sobre seus ombros. Desde que a mãe morrera, 7 anos atrás, ele havia se tornado o pilar da família, o que mantinha todos unidos, mesmo quando prefeririam estar separados. Já estou indo. Marcos está viajando, mas vou contatá-lo. Enquanto descia no elevador privativo, ligou para o irmão. A conversa foi breve e tensa, como sempre. Marcos voltaria de Londres no primeiro voo, mas demoraria pelo menos 12 horas. Foi quando ligou para Isabel, a secretária de Marcos, que ouviu as palavras que fizeram seu mundo tremer. Senhor Tiago, o senhor Marcos pediu para eu avisar também a ex-esposa dele. Disse que ela sempre foi próxima do senhor Roberto e que seria importante ela saber. Já liguei para a Larissa. Ela disse que iria direto para o hospital. O elevador pareceu parar de funcionar por um momento. Tiago apoiou-se na parede espelhada, vendo seu próprio reflexo pálido o encarar. 5 anos. 5 anos desde a última vez que a vira, no dia em que ela havia saído da casa de Marcos, carregando 2 malas e o coração despedaçado. 5 anos tentando esquecer o que nunca deveria ter sentido. 5 anos construindo muros ao redor do coração para proteger um segredo que, se revelado, poderia destruir o que restava de sua família. E agora, o destino os forçava ao mesmo espaço novamente. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Tiago respirou fundo. Não havia escolha. Seu pai precisava dele, e ele enfrentaria qualquer tempestade pessoal para estar presente. Mesmo que significasse ver Larissa novamente. Mesmo que significasse fingir que ela não havia sido a única pessoa que já conseguira ver através de todas suas máscaras e defesas. Mesmo que significasse enterrar ainda mais fundo o amor que o consumia há tanto tempo. O motorista já estava esperando. Durante o trajeto até o hospital, Tiago tentou se preparar mentalmente para o reencontro inevitável. Mas como alguém se prepara para encarar a pessoa que representa tudo o que você mais deseja e nunca pode ter? E o Hospital Albert Einstein fervilhava com a atividade típica de uma tarde de quinta-feira. Mas para Larissa, caminhando pelos corredores em direção à UTI cardiológica, o mundo havia se reduzido ao eco de seus próprios passos no piso encerado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o pequeno buquê de lírios brancos que havia comprado na floricultura do hospital. Roberto Albuquerque sempre fora gentil com ela, mesmo durante os momentos mais tensos de seu casamento com Marcos. Enquanto a sogra a tratava com frieza aristocrática e Marcos se tornava cada vez mais distante, Roberto mantinha conversas calorosas sobre arte, literatura e a vida. Era um dos poucos membros daquela família que a via como pessoa, não apenas como a esposa temporária de seu filho mais novo. Virou a esquina e parou abruptamente. Tiago estava de pé ao lado da recepção da UTI, falando baixo com uma enfermeira. Mesmo de costas, ela o reconheceria em qualquer lugar. A postura ereta, os ombros largos sob o terno perfeitamente cortado. A maneira como gesticulava levemente com a mão esquerda quando estava preocupado. 5 anos haviam passado, mas ele parecia ainda mais imponente, se isso fosse possível. Larissa forçou os pés a se moverem, cada passo uma batalha contra o impulso de fugir. Não havia como evitar. Ela estava ali pelo Sr. Roberto, não por causa de Tiago. Ele se virou no momento exato em que ela se aproximava, como se tivesse sentido sua presença. Seus olhos escuros encontraram os dela, e por um momento que pareceu eterno,
O hospital ao redor simplesmente desapareceu. Larissa. Sua voz saiu mais rouca do que ele pretendia. Tiago. Ela ergueu o queixo, tentando manter a compostura. Como ele está? Estável. Os médicos dizem que foi um infarto moderado, mas... Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos negros. Ele tem 68 anos. Não é mais jovem. Havia algo diferente nele. Larissa sempre conseguira ler Tiago como um livro aberto, mesmo quando ele pensava estar escondendo seus sentimentos. Agora percebia uma profundidade nova em seus olhos, uma solidão que não estava lá anos atrás. Ou talvez estivesse e ela simplesmente não soubesse reconhecer. Posso vê-lo? Os horários de visita são restritos. Apenas familiares diretos. A resposta veio automática, protocolar, mas então ele se deu conta do que havia dito. A expressão de Larissa se fechou ligeiramente e Tiago se amaldiçoou internamente. Larissa, eu não quis dizer, está tudo bem. Sua voz saiu mais fria do que pretendia. Você tem razão. Eu não sou mais família. O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo o que não podia ser dito. Larissa sentia os olhos dele sobre ela, estudando-a da mesma forma intensa que sempre a deixara vulnerável. Ela havia mudado também. As roupas eram mais simples agora, jeans escuros e uma blusa de linho bege, sem as joias e roupas de grife que usava quando era casada com Marcos. Mas havia algo mais vibrante nela, uma autenticidade que não existia antes. Você está bem? Tiago perguntou e a pergunta carregava camadas de significado que nenhum dos dois queria explorar. Estou reconstruindo minha vida. A resposta foi cuidadosa, neutra. E você? Vi sua entrevista na época no mês passado. Parece que os negócios vão bem. Os negócios sempre vão bem. Havia amargura em sua voz. É o resto que... Ele não terminou a frase, mas... Não precisava. Larissa sempre conseguira enxergar através de suas defesas, e algumas coisas aparentemente não mudavam. Senhor Albuquerque? A enfermeira se aproximou. O senhor pode ver seu pai agora, se quiser. Tiago acenou, então olhou para Larissa. Por um momento pareceu prestes a dizer algo, mas se conteve. Eu preciso ir. Claro, ela deu um passo para trás. Tiago, quando ele estiver melhor, quando puder receber visitas, você poderia me avisar? Eu gostaria de vê-lo, mesmo que seja só por alguns minutos. A expressão dele se suavizou. Claro, eu tenho seu número? Mudei. Ela pegou um cartão de visita da bolsa. Simples, elegante, com o nome de seu ateliê. Meu telefone está aí. Quando suas mãos se tocaram brevemente na troca do cartão, ambos sentiram a mesma descarga elétrica de anos atrás. Tiago olhou para o cartão. Larissa Mendes, Ateliê de Arte Contemporânea. Você conseguiu. Havia orgulho genuíno em sua voz. Sempre soube que conseguiria. O comentário a pegou desprevenida. Durante seu casamento com Marcos, Tiago havia sido um dos únicos a apoiar seus sonhos artísticos, mesmo quando o próprio marido os menosprezava como hobby de esposa rica. Que ele se lembrasse disso, que se importasse, fez algo se contrair em seu peito. Preciso ir. As palavras saíram apressadas. Dê meu carinho ao seu pai. Ela se virou e começou a caminhar em direção aos elevadores, mas a voz dele a alcançou. Larissa? Ela parou, mas não se virou. Obrigado por vir. Significa muito para ele e... Uma pausa. Para mim também. No elevador, descendo em direção ao estacionamento, Larissa apoiou a cabeça contra a parede fria e fechou os olhos. 5 anos de terapia. 5 anos construindo uma nova vida. 5 anos convencendo a si mesma de que aqueles sentimentos proibidos eram apenas confusão de uma mulher em um casamento infeliz. E bastaram 5 minutos na presença dele para que tudo voltasse à tona como uma tsunami. O telefone tocou 3 horas depois, enquanto ela tentava sem sucesso se concentrar em uma pintura no ateliê. Larissa? É Tiago. Sua voz soava cansada. Meu pai, ele perguntou por você. Várias vezes.
Os médicos disseram que ele está agitado, porque quer falar com algumas pessoas importantes para ele. Você poderia vir amanhã? Eu sei que não é horário oficial de visita, mas posso arranjar. Ela fechou os olhos, sabendo que deveria dizer não. Sabendo que cada encontro com Tiago era como brincar com fogo. Mas a imagem do rosto gentil de Roberto Albuquerque veio à sua mente. Que horas? 9 da manhã? Marcos chega de Londres hoje à noite, mas vai direto para uma reunião. Estaremos sozinhos. Quer dizer, você e meu pai estarão sozinhos para conversar. A correção dele não passou despercebida. Ele também estava lutando contra a mesma tensão. Tiago, eu acho que não é uma boa ideia nós... Eu sei. Sua voz ficou baixa. Eu sei que não é, mas ele está pedindo por você e eu não posso negar nada a ele agora. Por favor, a desfez. Tiago Albuquerque, o homem mais poderoso que conhecia, implorando. Por seu pai, ela se disse. Era pelo seu pai. Está bem. 9 horas. Depois que desligou, ela ficou parada no meio do ateliê, encarando suas pinturas que pareciam gritar todas as emoções que ela havia tentado tanto processar através da arte. Havia uma em particular, que ela nunca havia mostrado a ninguém. Um homem de costas, olhando através de uma janela, com toda a solidão do mundo em sua postura. Ela nunca havia admitido para si mesma, mas havia pintado Tiago, e amanhã teria que encará-lo novamente, fingindo que seu coração não disparava só de ouvir sua voz, fingindo que 5 anos haviam sido suficientes para esquecer o homem que nunca poderia ter. O corredor da UTI estava silencioso às 9 da manhã, com apenas o som suave dos equipamentos médicos criando uma trilha sonora melancólica. Larissa chegou pontualmente, vestindo um vestido azul marinho simples e discreto, carregando um pequeno embrulho. Tiago a esperava próximo à recepção e ela notou que ele havia trocado o terno impecável por calça social escura e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Havia algo mais humano nele, assim, mais acessível. As linhas de preocupação ao redor dos olhos o faziam parecer mais próximo do homem que ela se lembrava, antes de toda a formalidade que os anos haviam imposto entre eles. Como ele passou a noite? Perguntou Larissa, mantendo uma distância segura. Melhor do que esperávamos. Está mais lúcido hoje. Tiago hesitou. Larissa, preciso te avisar. Ele sabe sobre o divórcio, claro, mas às vezes confunde datas. Pode perguntar sobre você e Marcos, como se ainda fossem casados. Eu entendo. Ela tocou levemente o embrulho que carregava. Trouxe algo para ele. O que é? Um desenho que fiz dele no último aniversário de casamento que passei com a família. Ele havia gostado muito na época. Sua voz ficou mais baixa. Pensei que poderia animá-lo. Tiago a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Você guardou um desenho do meu pai por 5 anos. A pergunta carregava mais peso do que parecia, e Larissa sentiu o calor subir pelo pescoço. Eu guardei muitas coisas daquela época. As boas memórias, quero dizer. Eles foram interrompidos pelo Dr. Mendes, que se aproximou com um sorriso cansado. Tiago, seu pai está bem melhor esta manhã. Pode receber visita por 15 minutos. Ele notou Larissa. Senhora Mendes, não é? Roberto perguntou por você várias vezes ontem. Será bom para ele vê-la. O médico os acompanhou até o quarto, onde Roberto Albuquerque estava propped up na cama, conectado a diversos monitores. Apesar dos equipamentos, seus olhos brilharam quando viu Larissa. Minha querida menina. Sua voz estava fraca, mas calorosa. Você veio. Claro que vim, seu Roberto. Larissa se aproximou da cama, pegando gentilmente a mão dele. Como está se sentindo? Velho demais para essas aventuras. Ele sorriu, então notou o embrulho. O que trouxe aí? Larissa abriu cuidadosamente o embrulho, revelando um desenho emoldurado. Era Roberto em seu escritório em casa, lendo, com a luz da tarde criando sombras suaves ao redor dele. O desenho capturava não apenas sua aparência física, mas algo da sua essência, a gentileza, a sabedoria, a dignidade silenciosa. Meu Deus!
Roberto segurou o desenho com mãos trêmulas. Eu me lembro deste dia. Foi no meu aniversário de 65 anos. Você estava sentada no sofá da biblioteca, desenhando enquanto conversávamos sobre Machado de Assis. O senhor se lembra de tudo. Larissa sorriu, mas Tiago notou lágrimas não derramadas em seus olhos. Como poderia esquecer? Foi uma das conversas mais interessantes que tive em anos. Você tinha opiniões tão bem fundamentadas sobre Dom Casmurro. Marcos nunca teve paciência para a literatura. Roberto olhou para o filho. Tiago, você se lembra? Você chegou no final da nossa discussão sobre Capitu. Tiago sentiu algo se contrair no peito. Ele se lembrava perfeitamente. Chegar em casa e encontrar a Larissa e seu pai em profunda discussão literária. Ela com os olhos brilhando de animação, completamente à vontade. Marcos havia saído mais cedo com amigos, como sempre, deixando a esposa sozinha em mais um evento familiar. Tiago havia ficado na porta por vários minutos, apenas observando, hipnotizado pela maneira como ela gesticulava enquanto falava, pela paixão em sua voz. Havia sido naquele momento que ele soubera, com certeza devastadora, que estava perdidamente apaixonado pela mulher de seu irmão. Lembro-me, sua voz saiu mais grave que o normal. Roberto segurou a mão de Larissa com mais firmeza. Querida, preciso perguntar. Você está bem? Está feliz? Larissa trocou um olhar rápido com Tiago antes de responder. Estou construindo uma vida boa, seu Roberto. Tenho meu ateliê, minha arte. É diferente, mas é minha. E Marcos, vocês tentaram conversar, resolver? Pai, Tiago interveio gentilmente. Eles estão divorciados há 5 anos. Lembra? Roberto fechou os olhos por um momento, então os abriu com clareza renovada. Claro. Perdoe-me, querida. É que sempre pensei que vocês dois não eram compatíveis. Marcos é muito superficial para alguém com sua profundidade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Larissa olhou para baixo e Tiago viu suas mãos tremerem ligeiramente. Seu Roberto, o senhor deveria descansar. Não, não. Ele apertou sua mão. Deixe-me falar enquanto estou lúcido. Tiago, saia um momento. Quero conversar com Larissa sozinho. Tiago hesitou, mas seu pai o dispensou com um aceno. Ele saiu relutantemente, ficando do lado de fora da porta de vidro, onde podia ver, mas não ouvir a conversa. Roberto se virou para Larissa com seriedade. Querida, posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro. O casamento realmente acabou por incompatibilidade ou havia algo mais? Larissa ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de dor antiga. Marcos, ele teve casos, vários, e quando confrontei, ele disse que era normal, que todos os homens faziam isso, que eu era ingênua por esperar fidelidade. Roberto fechou os olhos, claramente magoado. Eu suspeitava. Tiago tentou me avisar algumas vezes, mas eu não queria acreditar. Tiago sabia. A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. Ele protegia você, querida. Nunca disse nada diretamente, mas eu via como ele ficava tenso quando Marcos saía sozinho. Como se desculpava por ele quando você ficava sozinha nos eventos familiares. Roberto a estudou com olhos penetrantes e via também como ele olhava para você. Larissa sentiu o mundo inclinar. Não entendo. Meu filho mais velho sempre foi um homem solitário. Brilhante, dedicado, mas solitário. Nunca vi ninguém despertar algo nele. Até você aparecer na família. Roberto pausou. E nunca vi alguém olhar para outra pessoa da maneira como você olhava para ele, quando pensava que ninguém estava vendo. As palavras atingiram Larissa como uma revelação devastadora. Seu Roberto, eu nunca traiu meu filho. Eu sei. Vocês dois são pessoas íntegras demais para isso. Mas os sentimentos... Ah, minha querida, os sentimentos às vezes são maiores que nossa vontade. Do lado de fora do quarto, Tiago viu Larissa cobrir o rosto com as mãos, os ombros tremendo ligeiramente. Cada fibra de seu ser queria entrar ali, consolá-la, protegê-la, mas estava paralisado pela mesma prisão moral que o aprisionava há 5 anos.
Roberto continuou, sua voz suave mas firme. A vida é curta demais para desperdiçarmos o amor verdadeiro por convenções sociais. E depois desta experiência, ele tocou os equipamentos ao redor. Posso dizer com certeza, no final, só o amor importa. Quando Tiago finalmente pôde voltar ao quarto, encontrou Larissa visivelmente abalada. Ela se despediu rapidamente de Roberto, prometendo voltar em breve, e saiu apressada. Tiago a alcançou no corredor. Larissa, espera! Ela se virou e ele pôde ver lágrimas não derramadas em seus olhos. Eu preciso ir. O que meu pai disse? Você está bem? Estou, mas sua voz tremia. Tiago, nós não podemos fazer isso. Não podemos ficar nos encontrando assim. Por que não? A pergunta saiu mais intensa do que ele pretendia. Larissa o olhou nos olhos, e naquele momento, toda a verdade passou entre eles sem palavras. O reconhecimento mútuo de sentimentos que nunca deveriam existir, de um amor que havia sobrevivido 5 anos de separação e que agora ameaçava consumir ambos. Você sabe por quê? Sua voz era quase um sussurro. Ela se afastou, deixando Tiago sozinho no corredor, com a certeza terrível de que seu pai havia acabado de abrir uma porta que ele havia lutado 5 anos para manter fechada. 2 semanas se passaram desde a conversa no hospital. Larissa havia evitado cuidadosamente qualquer lugar onde pudesse encontrar Tiago, focando obsessivamente em sua exposição que se aproximava. Mas às 11h30 da noite de uma quinta-feira chuvosa, enquanto organizava suas telas no ateliê, seu telefone tocou. O nome de Tiago na tela fez seu coração disparar. Larissa! Sua voz estava tensa, carregada de pânico mal contido. Meu pai, ele teve uma parada cardíaca. Estão fazendo uma cirurgia de emergência agora. Ela largou o pincel que segurava. Onde você está? Einstein, eu sei que não deveria ligar, mas ele estava pedindo por você antes de entrar na cirurgia. Disse seu nome várias vezes. A voz dele quebrou ligeiramente. Larissa, estou com medo de perdê-lo. A vulnerabilidade, crua em sua voz, dissolveu todas as defesas que ela havia construído nas últimas 2 semanas. Estou indo. A chuva batia violentamente contra os vidros do hospital quando ela chegou. Encontrou Tiago na sala de espera cirúrgica, sentado com a cabeça entre as mãos, ainda vestindo um terno amarrotado. Claramente havia sido arrancado de alguma reunião. Tiago, ele levantou a cabeça e ela viu o medo nu em seus olhos. Sem pensar, se sentou ao lado dele, próxima o suficiente para sentir o calor de seu corpo. Como ele estava quando aconteceu? Bem, estava melhor. Os médicos disseram que poderia ter alta semana que vem. Tiago passou as mãos pelo rosto. Então, do nada, os alarmes dispararam. Eu estava conversando com ele sobre negócios e, de repente, sua voz falhou. Larissa, movida por instinto puro, cobriu a mão dele com a sua. O toque o surpreendeu, mas nenhum dos dois se afastou. Ele é forte, vai ficar bem. E se não ficar? Tiago se virou para ela e havia uma desesperança em seus olhos que ela nunca havia visto. Larissa, eu nunca disse a ele. Há tantas coisas que nunca disse. Como o quê? Que o admiro mais do que qualquer homem que conheci. Que tudo o que consegui na vida foi tentando ser digno da confiança dele. Sua voz estava rouca. Que sinto muito por ter falhado como irmão, por não ter protegido você quando deveria. As palavras a atingiram como um golpe físico. Tiago, você não tinha obrigação de... Tinha sim. Ele se virou completamente para ela. Eu sabia o que Marcos estava fazendo, sabia dos casos, das mentiras, e não fiz nada por quê. Ele parou abruptamente. Por quê? O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tudo que não podia ser dito.
Finalmente, Tiago sussurrou, porque eu era egoísta demais para perder a chance de ver você nos jantares de família, nas festas, nos eventos. Porque ficar perto de você, mesmo sabendo que nunca poderia ter você, era melhor do que não vê-la nunca. A confissão ficou suspensa no ar como um raio prestes a cair. Larissa sentiu todas suas defesas desmoronarem de uma vez. Tiago, eu sei que é errado, sei que sempre foi errado, mas quando vejo você sofrendo por causa dele, quando lembro de como você ficava sozinha enquanto ele... Sua voz se tornou intensa, quase zangada. Você merecia muito mais, merecia ser amada da maneira certa. As lágrimas que ela havia contido por semanas finalmente transbordaram. Por favor, para de falar assim. Por quê? Porque é a verdade. Porque me faz lembrar de tudo que tentei esquecer. As palavras escaparam numa explosão de dor. Porque faz 5 anos que acordo todos os dias tentando convencer a mim mesma de que o que sentia por você era só confusão, só uma mulher infeliz idealizando o homem errado. O mundo parou. Tiago a encarou com incredulidade absoluta. O que você disse? Larissa percebeu o que havia acabado de confessar e cobriu a boca com as mãos, horrorizada. Mas já era tarde demais. Larissa, olha para mim. Sua voz estava baixa, intensa. O que você acabou de dizer? Eu não. Ela se levantou abruptamente, tentando fugir, mas ele a segurou pelo pulso, gentilmente, mas com firmeza. 5 anos, Larissa. 5 anos de inferno, achando que era o único. 5 anos me odiando por amar a mulher do meu irmão. Seus olhos buscaram os dela desesperadamente. Diga de novo. Preciso ouvir de novo. Não posso. As lágrimas escorriam livremente agora. Tiago, isso vai destruir tudo. Sua família, sua relação com Marcos. Marcos perdeu o direito de opinar sobre minha vida quando traiu você repetidamente e te fez sofrer. Eles estavam de pé agora, muito próximos. A tensão sexual e emocional entre eles tão intensa que parecia física. Tiago ergueu a mão, hesitou por um momento, então tocou gentilmente o rosto dela, secando uma lágrima com o polegar. Eu te amo. As palavras saíram baixo, mas absolutas. Amo você há 6 anos, desde o primeiro dia que Marcos te trouxe para casa. Amo sua inteligência, sua gentileza, sua força. Amo como você fala sobre arte com os olhos brilhando. Amo como você tratava meu pai como se fosse seu próprio pai. Sua voz ficou mais intensa. E amo como você está me olhando agora, como se eu fosse a única pessoa no mundo. Larissa estava perdida em seus olhos, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Lentamente, inevitavelmente, eles se aproximaram. Isto é loucura, ela sussurrou. É, ele tocou a testa na dela. Mas é a única coisa verdadeira que senti em 5 anos. Quando suas bocas se encontraram, foi como se o mundo pegasse fogo. 5 anos de desejo reprimido, de amor negado, de dor silenciosa, explodiram naquele beijo. Era desesperado, quase violento em sua intensidade, ambos se agarrando um ao outro como se estivessem se afogando. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Larissa apoiou a testa no peito dele, sentindo o coração disparado sob sua palma. O que fizemos? Sussurrou. Antes que ele pudesse responder, o elevador se abriu com um ping alto. Eles se separaram instantaneamente, mas não foi rápido o suficiente. Marcos Albuquerque parou na entrada da sala de espera, ainda vestindo roupas de viagem, uma expressão de choque absoluto no rosto. Seus olhos foram de Tiago para Larissa, notando a proximidade, as lágrimas ainda úmidas no rosto dela, a expressão culpada de ambos. Que porra é essa? Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. O momento de perfeição devastadora foi substituído instantaneamente pela realidade brutal. Larissa sentiu o sangue gelar nas veias.
Marcos, Tiago começou, mas o irmão o cortou. Não, não me venha com explicação. Seus olhos eram gelo puro. Eu vejo vocês dois aqui, abraçados, ela chorando. Meu pai está morrendo e vocês estão aproveitando a oportunidade para quê? Finalmente assumir o caso que vinham tendo. Pelas minhas costas? Não era assim, Larissa disse, encontrando sua voz. Não, então me explica o que era, Larissa. Me explica por que meu irmão e minha ex-mulher estão se agarrando no hospital enquanto nosso pai luta pela vida. A acusação injusta despertou algo feroz em Tiago. Cuidado, Marcos. Você perdeu o direito moral de questionar qualquer coisa quando traiu Larissa repetidamente e destruiu seu casamento. Ah, então é isso. Você é o cavaleiro na armadura brilhante vindo salvar a donzela em perigo? Marcos riu amargamente. Sempre soube que você estava de olho nela. Sempre soube, mas pensei que você tivesse alguma decência. Marcos, para. Larissa se colocou entre os irmãos. Seu pai está numa cirurgia. Não façam isso agora. Meu pai. Marcos parou, como se finalmente lembrasse por que estava ali. Como ele está? Cirurgia de emergência há 3 horas. Tiago respondeu, forçando-se a calma. Os médicos ainda não disseram nada. Marcos os olhou novamente e havia algo perigoso em sua expressão. Isto não acabou. Quando papai sair da cirurgia, quando tudo isso passar, nós vamos ter uma conversa. Os 3. Ele se afastou, sentando do outro lado da sala, mas Larissa podia sentir seus olhos sobre eles como navalhas. O momento de intimidade estava completamente destruído, substituído pela certeza terrível de que o que havia acabado de acontecer mudaria tudo. E não havia mais volta. Roberto Albuquerque sobreviveu à cirurgia, mas os 3 dias seguintes no hospital foram uma representação tensa e silenciosa. Marcos não havia dito mais nada sobre o que presenciara, mas sua presença era uma ameaça constante. Ele observava cada interação entre Tiago e Larissa com olhos glaciais, cada olhar trocado, cada proximidade acidental. Larissa havia voltado apenas uma vez para ver Roberto, com Tiago presente, mas mantendo distância cuidadosa. A conversa foi formal, polida, dolorosamente artificial. Quando ela se despediu, Roberto segurou sua mão por um momento extra. Não deixe que os outros decidam sua felicidade. Querida, sussurrou baixo demais para Marcos ouvir. Larissa apenas assentiu, incapaz de confiar na própria voz. Na segunda-feira seguinte, ela estava em seu ateliê quando o telefone tocou. Era Marina, a secretária de Tiago. Senhora Mendes, o senhor Albuquerque gostaria de vê-la hoje, se possível. É sobre assuntos relacionados ao senhor Roberto. Larissa hesitou. Eles não haviam falado desde aquela noite no hospital, apenas trocado algumas mensagens formais sobre o estado de Roberto. Onde? Ele pediu para ser discreto. A um café na Vila Madalena, próximo ao seu ateliê. Café Terraço, às 3 da tarde. 2 horas depois, Larissa encontrou Tiago em uma mesa nos fundos do pequeno café, escondido atrás de plantas e longe das janelas. Ele usava jeans e uma camisa casual, óculos escuros mesmo dentro do estabelecimento, claramente tentando passar despercebido. Como está seu pai? Ela perguntou, sentando-se à frente dele. Melhor. Vai ter alta amanhã. Tiago removeu os óculos e ela viu tensão profunda em seus olhos. Larissa, precisamos conversar. Sobre aquela noite? Sobre Marcos. Sua voz ficou baixa. Ele me procurou ontem. Fez propostas. Que tipo de propostas? Tiago bebeu um gole do café, claramente ganhando tempo. Ele sabe que você tem uma exposição este fim de semana. Sabe sobre seu ateliê, sua nova vida. E ele sabe que o quê? Que estou apaixonado por você. Que sempre estive. Ele a encarou diretamente. Marcos não é estúpido, Larissa. Ele suspeitava há anos, mesmo durante o casamento de vocês. Aquela noite apenas confirmou.
Larissa sentiu o estômago afundar. E o que ele quer? Que eu me afaste completamente de você. Que cancele qualquer tipo de apoio que possa estar dando ao seu trabalho. Ele descobriu que comprei 3 das suas peças no leilão beneficente do ano passado, anonimamente. Tiago suspirou pesadamente. E quer que eu garanta que você nunca mais se aproxime da família? Ou ele vai tornar público que nós estávamos tendo um caso durante seu casamento com ele. O café quase escorreu das mãos de Larissa. Mas nós nunca... Não importa. Marcos tem contatos na imprensa, Larissa. Fofocas da alta sociedade vendem revistas. A narrativa seria irresistível. A ex-esposa traída, que na verdade traiu o marido com o cunhado bilionário. Tiago se inclinou para a frente. Sua reputação seria destruída. Sua exposição, sua carreira, tudo. E a sua? Um sorriso amargo cruzou o rosto dele. Homens poderosos sobrevivem a escândalos. Na verdade, às vezes até se beneficiam deles. Mas você... Larissa entendeu. Uma mulher divorciada, tentando reconstruir a vida, seria devastada por esse tipo de exposição. Especialmente com a narrativa que Marcos construiria. Ela como a adúltera, a manipuladora que seduziu o cunhado rico. A mais. Tiago continuou. Marcos quer que eu o faça sócio majoritário em 2 empreendimentos novos. Dinheiro que sei que ele vai desperdiçar, mas que lhe daria status e influência suficientes para... Ele parou. Para quê? Para vir atrás de você diretamente, se eu não concordar com as condições dele. O sangue de Larissa gelou. Como assim? Ele ainda se sente dono de você de alguma forma. Acha que você foi uma posse que perdeu, não uma pessoa que escolheu sair de um casamento destrutivo. A voz de Tiago estava carregada de uma raiva contida. Se eu não me afastar, ele vai fazer sua vida um inferno. Processos judiciais intermináveis, denúncias à Receita Federal, pressão sobre galerias e colecionadores para não comprarem seu trabalho. Larissa fechou os olhos, sentindo o mundo desabar ao redor dela. Então é isso. Não há escolha. Há uma escolha. Ela abriu os olhos, surpresa pelo tom determinado dele. Podemos enfrentá-lo juntos. Expor as traições dele, os casos que teve durante o casamento. Mostrar que ele é um manipulador que está usando chantagem para controlar nossas vidas. Tiago, ele tem recursos infinitos. Advogados, contatos na mídia, e eu tenho mais recursos ainda. Seus olhos brilharam com uma determinação feroz. Larissa, não vou deixar que ele destrua você de novo. Não desta vez. E se isso destruir sua relação com sua família? Com seu pai? Tiago ficou em silêncio por um longo momento. Meu pai me disse uma coisa semana passada, quando estava se recuperando da cirurgia. Disse que passou a vida inteira priorizando as coisas erradas, achando que trabalho e status eram mais importantes que as pessoas que amava. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Disse que não queria que eu cometesse os mesmos erros. O toque dele enviou ondas de calor pelo braço dela, mas também de terror. Cada segundo que passavam juntos tornava tudo mais perigoso. Não posso deixar você arriscar tudo por minha causa. Não é sua escolha fazer. Sua voz ficou baixa, intensa. Larissa, eu desperdicei 5 anos da minha vida tentando ser nobre, tentando fazer a coisa certa, mantendo distância. E o que consegui? 5 anos de solidão, de fingir que não sentia nada enquanto você sofria sozinha. Tiago. Não. Ele apertou a mão dela. Desta vez não vou desistir. Desta vez vou lutar. No momento em que as palavras saíram de sua boca, o telefone dele tocou. A expressão mudou quando viu o nome na tela. Marina? O que foi? Ele atendeu, e Larissa viu seu rosto empalidecer progressivamente. Quando? Que revista? Entendi. Não faça nada ainda. Vou para o escritório agora. Ele desligou com movimentos mecânicos. O que aconteceu? Um fotógrafo nos seguiu até aqui. Tirou fotos de nós conversando, das nossas mãos juntas. Sua voz estava oca. Marcos já vendeu uma matéria para a revista Veja São Paulo.
o novo romance secreto entre o magnata Tiago Albuquerque e a ex-cunhada. Sai na edição de quinta-feira. Larissa sentiu o mundo girar. 3 dias. Em 3 dias, toda a cidade estaria falando deles. Ele não esperou nem nossa resposta às exigências dele, sussurrou. Não, ele queria que isso acontecesse desde o começo. Tiago se levantou, jogando dinheiro na mesa. Larissa precisa sair da cidade, pelo menos até isso se acalmar. Não vou fugir. Isto não é fugir, é sobreviver. Quando a matéria sair, vão aparecer jornalistas no seu ateliê, na sua casa. Vão querer fotos, declarações, vão transformar sua vida num circo. Ela também se levantou, as pernas instáveis. E você? Eu vou estar ocupado demais, destruindo marcos, para me preocupar com minha própria imagem. A frieza em sua voz a assustou. Ele acabou de declarar guerra. Não sabe com quem está mexendo. Quando saíram do café, Larissa podia sentir olhares curiosos dos outros clientes. Ou estava paranoica, ou alguns já haviam reconhecido Tiago. Em 3 dias, ela estaria na primeira página das fofocas sociais da cidade. Sua vida, cuidadosamente reconstruída, estava prestes a se transformar em escombros. E desta vez, não haveria lugar para se esconder. A quinta-feira chegou como uma sentença de morte. Larissa acordou com dezenas de ligações perdidas e mensagens no celular. Antes mesmo de sair da cama, já podia ouvir vozes do lado de fora de seu apartamento. Jornalistas, fotógrafos, curiosos atraídos pela fofoca suculenta. A capa da revista Veja São Paulo estava espalhada por toda a cidade. Uma foto dela e Tiago no café. Suas mãos unidas sobre a mesa com a manchete Paixão Proibida, o romance secreto que balança a elite paulistana. A matéria de 4 páginas pintava um retrato devastador. Larissa como a ex-esposa calculista que seduziu o cunhado bilionário e Tiago como o homem que traiu a confiança da própria família. O telefone tocou incessantemente. Jornalistas querendo entrevistas. Conhecidos buscando fofocas. E pior de tudo, silêncio absoluto de Tiago. Às 10 da manhã, quando finalmente conseguiu sair pelos fundos do prédio, Larissa encontrou seu ateliê cercado por fotógrafos. A placa discreta na entrada estava pichada com palavras cruéis, vagabunda e aproveitadora, em letras vermelhas. Ela conseguiu entrar pela porta dos fundos, mas o que encontrou lá dentro a deixou em choque. As telas estavam reviradas, algumas danificadas, vidros quebrados no chão, tinta espalhada nas paredes. Um bilhete estava grudado no cavalete central. Piranha interesseira. Sai da nossa cidade. Com as mãos tremendo, ligou para Tiago, direto para a caixa postal. Tentou novamente. Nada. O resto da manhã foi um pesadelo. A galeria que faria sua exposição no fim de semana ligou cancelando tudo. Não podemos nos envolver numa polêmica desta magnitude, Larissa. Você entende? 2 clientes cancelaram encomendas. Seu proprietário apareceu nervoso, dizendo que outros inquilinos estavam reclamando dos jornalistas, que talvez fosse melhor ela se afastar por um tempo. À tarde, finalmente conseguiu falar com Marina, a secretária de Tiago. Marina, preciso falar com ele urgentemente. Senhora Mendes, sinto muito, mas o senhor Albuquerque está em reuniões importantes o dia todo e eu recebi instruções para não transferir suas ligações. O mundo parou. Que instruções? Oh, sinto muito. É tudo o que posso dizer. Larissa desligou com a sensação de estar afogando. Tiago havia dito que lutaria por eles, que enfrentaria qualquer coisa. Agora, no momento mais difícil, havia desaparecido completamente. Na sexta-feira, a situação piorou. A Folha de São Paulo publicou uma matéria de acompanhamento com fontes próximas à família Albuquerque, sugerindo que o relacionamento havia começado durante o casamento e que Larissa havia manipulado deliberadamente ambos os irmãos. Roberto Albuquerque, ainda se recuperando no hospital, foi citado como profundamente decepcionado com a situação. Larissa sabia que Roberto jamais diria isso,
Mas a imprensa não se importava com a verdade. O golpe final veio no sábado. Ela estava tentando limpar os destroços do ateliê quando Marcos apareceu na porta, impecavelmente vestido, sorrindo como um predador satisfeito. Larissa, que triste ver você assim. O que você quer, Marcos? Vem oferecer uma solução. Ele entrou sem ser convidado, observando os danos. Que pena o que aconteceu aqui. As pessoas podem ser tão cruéis quando se sentem traídas, não é? Você fez isso. Querida, eu estava ocupado cuidando de negócios muito mais importantes. Seu sorriso era gélido. Aliás, sobre negócios, Tiago e eu chegamos a um acordo ontem. Larissa sentiu o estômago afundar. Que acordo? Marcos tirou um envelope do paletó. Ele decidiu que você não vale a destruição da reputação da família. Muito sábio da parte dele. Estendeu o envelope. Isto é um cheque. 200 mil reais. Suficiente para você começar uma nova vida em outro lugar. Muito longe daqui. Eu não vou aceitar dinheiro de vocês. Não é meu dinheiro, querida. É dele, com uma única condição. Você assina este acordo de confidencialidade, se compromete a nunca mais falar publicamente sobre qualquer membro da família Albuquerque e desaparece de São Paulo permanentemente. Larissa olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Tiago jamais faria isso. Não. Então, por que ele não atende suas ligações? Por que não apareceu para defendê-la quando sua vida virou um inferno? Marcos se aproximou mais. Sabe por quê, Larissa? Porque homens como nós vemos mulheres como você como diversão temporária. Você realmente achou que um bilionário como meu irmão largaria tudo por uma artista sem dinheiro que mal consegue pagar o aluguel? As palavras foram como facadas. Principalmente porque no fundo do coração, ela sempre havia temido que fossem verdade. Ele me disse que me amava. Homens dizem muitas coisas quando querem transar com uma mulher. Marcos riu cruelmente. Mas quando a coisa fica séria, quando a reputação deles está em jogo, eles mostram suas verdadeiras prioridades. Larissa sentiu lágrimas queimando nos olhos, mas recusou-se a derramá-las na frente dele. E sabe qual é a parte mais patética? Marcos continuou. Tiago nem precisa se preocupar. Em 6 meses, ninguém vai se lembrar dessa história. Mas você vai carregar essa marca para sempre. A mulher que tentou seduzir 2 irmãos. Saia daqui, como quiser. Mas deixe o envelope na mesa. 200 mil, Larissa. É mais generosidade do que você merece. Ele se dirigiu à porta. Então se virou uma última vez. E antes que você tenha ideias românticas sobre procurá-lo, Tiago voou para Miami ontem. Reuniões importantes, me disse. Não mencionou quando volta. Depois que ele saiu, Larissa ficou sozinha no ateliê destruído, olhando para o envelope. 200 mil reais. O preço que colocaram em seu silêncio, em sua dignidade, em seu amor. Ela pegou o telefone e discou o número de Tiago mais uma vez. Dessa vez, nem tocou. Direto para uma mensagem de que o número estava fora de área. Miami. Ele havia realmente fugido. Sentou-se no chão do ateliê, entre os vidros quebrados e as telas destruídas, e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. 5 anos reconstruindo sua vida, e em uma semana tudo havia sido destruído novamente. Sua reputação, sua carreira, sua exposição, seus sonhos. E o pior de tudo, havia acreditado que desta vez seria diferente. Havia acreditado que Tiago realmente lutaria por eles. O envelope permaneceu intocado sobre a mesa como uma oferta do diabo. 200 mil reais para desaparecer, para admitir derrota, para aceitar que pessoas como ela não tinham direito a sonhar com finais felizes. Lá fora, os fotógrafos ainda esperavam, prontos para capturar sua humilhação final. Dentro do ateliê silencioso, cercada pelos destroços de sua vida, Larissa Mendes nunca se sentiu tão sozinha, tão traída, tão completamente perdida.
O homem que havia prometido lutar por ela havia fugido no primeiro sinal de problemas sérios. E ela estava sozinha para enfrentar as consequências de ter acreditado, mais uma vez, que merecia ser amada. Larissa passou o domingo inteiro olhando para o envelope de Marcos, lutando contra a tentação de simplesmente pegar o dinheiro e desaparecer. Seria tão fácil. Recomeçar em outro lugar, longe das fofocas, dos olhares julgadores, da humilhação pública. Mas na segunda-feira de manhã, ao ver sua própria reflexão no espelho do banheiro, olhos inchados, rosto pálido, a aparência de uma mulher derrotada, algo mudou. Uma raiva lenta e fervente começou a crescer em seu peito. Não, disse para seu próprio reflexo. Não desta vez. Ela que havia fugido uma vez quando se divorciou de Marcos. Havia reconstruído sua vida nas sombras, quieta, discreta, sempre tentando não incomodar ninguém. Mas onde isso a havia levado? De volta ao mesmo lugar, sendo humilhada pelos mesmos homens. Larissa se vestiu cuidadosamente. Um blazer azul marinho, calça social, sapatos baixos, roupas de batalha. Então pegou o envelope de Marcos, rasgou-o ao meio sem nem abri-lo e saiu de casa pela porta da frente. Os fotógrafos ainda estavam lá, mas dessa vez ela não se escondeu. Caminhou de cabeça erguida até o táxi que havia chamado, ignorando as perguntas gritadas e os flashes das câmeras. Primeira parada, o Hospital Albert Einstein. Roberto Albuquerque estava na ala de recuperação, muito melhor, mas ainda conectado a monitores. Seus olhos se iluminaram quando viu Larissa, mas havia tristeza neles também. Minha querida menina, como você está? E sobrevivendo. Ela se sentou ao lado da cama. Seu Roberto, preciso perguntar uma coisa e preciso que seja honesto comigo. Sempre. O senhor realmente disse para a imprensa que estava decepcionado comigo? Roberto franziu o senho, confuso. Que imprensa? Ninguém falou comigo sobre coisa alguma. Saiu no jornal. Uma citação sua dizendo que estava decepcionado com a situação entre mim e Tiago. Larissa, desde que acordei desta cirurgia, a única pessoa da mídia que vi foi uma enfermeira lendo uma revista de fofocas. Seus olhos se endureceram. Alguém inventou essa citação, e eu tenho uma ideia muito clara de quem foi. Marcos. Marcos, Roberto confirmou pegando a mão dela. Querida, preciso te contar algo sobre meu filho mais novo. Algo que deveria ter contado há muito tempo. Por uma hora, Roberto relatou histórias que Larissa nunca havia ouvido. Marcos falsificando a assinatura do pai em documentos quando adolescente. Marcos chantageando colegas de colégio com segredos de família para conseguir favores. Marcos criando mentiras elaboradas para conseguir o que queria sempre. Eu sempre o protegi, sempre cobri seus erros, sempre esperando que amadurecesse. Roberto suspirou pesadamente. Mas quando você se divorciou dele, quando soube das traições, percebi que havia criado um monstro. E Tiago, ele realmente foi para Miami? Roberto pareceu surpreso. Miami? Querida, Tiago está em São Paulo. Esteve aqui todos os dias desde a cirurgia. O coração de Larissa disparou. Mas ele não atende minhas ligações. A secretária disse que recebeu ordens. Que ordens? Roberto pegou o telefone ao lado da cama. Marina, sou Roberto Albuquerque. Preciso falar com Tiago agora. Como assim ordens? Que ordens? Entendo. Transfira para ele imediatamente. Roberto desligou com uma expressão sombria. Marcos disse a Marina que você estava sendo chantageada por jornalistas e que todas as ligações suas deveriam ser bloqueadas para proteger você. Que Tiago havia concordado. Ele mentiu. Mentiu. E tem mentido sobre muitas outras coisas. Roberto se inclinou para frente. Larissa, Tiago está desesperado procurando por você. Ele contratou 2 detetives particulares, está mobilizando advogados, gastou os últimos 3 dias tentando descobrir quem vandalizou seu ateliê. As lágrimas vieram, mas dessa vez não eram de desespero, eram de raiva. Raiva por ter duvidado, por ter acreditado nas mentiras de Marcos mesmo por um segundo.
Onde ele está agora? Provavelmente no escritório, tentando limpar a bagunça que Marcos criou na imprensa. Roberto apertou sua mão. Querida, preciso te avisar de uma coisa. Marcos não vai parar. Ele sempre foi obcecado por ganhar, por ter controle. E agora que vocês dois o desafiaram, o que ele pode fazer de pior do que já fez? Roberto hesitou. Ele tem informações sobre negócios da família. Contratos, acordos, coisas que poderiam destruir a empresa se vazassem. E ele está usando isso para chantagear Tiago. Como assim? Tito, Marcos disse a Tiago que se ele não terminasse com você publicamente, ele vazaria informações que causariam um escândalo financeiro. Milhares de funcionários perderiam empregos, investidores perderiam bilhões. Roberto fechou os olhos. Tiago está tentando encontrar uma forma de proteger você e a empresa ao mesmo tempo. Larissa sentiu a última peça do quebra-cabeça se encaixar. Tiago não havia a abandonado. Estava sendo chantageado da mesma forma que ela. Seu Roberto, preciso de um favor. Qualquer coisa. Preciso falar com Tiago sem que Marcos saiba. E preciso de informações sobre essas chantagens que Marcos está fazendo. Roberto sorriu pela primeira vez desde que ela chegara. Agora você está falando como uma Albuquerque de verdade. Doutora Clara, minha advogada pessoal, tem arquivos sobre Marcos que ele não imagina que existam. E quanto a Tiago, ele pegou o telefone novamente. Vou arranjar um encontro. 2 horas depois, Larissa estava no estacionamento subterrâneo do prédio de Tiago, esperando no carro dela. Roberto havia ligado para o filho, explicado tudo e marcado o encontro secreto. Quando Tiago apareceu, descendo de seu elevador privativo, ela quase não o reconheceu. Ele estava desgrenhado, com barba por fazer, olhos vermelhos de cansaço. Quando a viu, parou completamente, como se estivesse vendo um fantasma. Larissa saiu do carro. Por um momento, ficaram apenas se olhando através do estacionamento vazio. Você acreditou que eu havia te abandonado? Ele disse finalmente, e não era uma pergunta. Por um momento, sim. E eu acreditei que você havia desistido de nós. Eles se aproximaram lentamente, como 2 animais feridos testando se era seguro. Marcos nos manipulou. Larissa disse, completamente. Tiago parou a 1 metro dela. Larissa, as coisas que ele está ameaçando fazer não é só sobre nós. Ele tem informações que podem destruir tudo que meu pai construiu. Eu sei. Seu pai me contou. Ela deu um passo em direção a ele. E também me contou sobre os arquivos da doutora Clara. Os olhos dele se iluminaram com uma esperança cautelosa. Que arquivos? Evidências de todas as chantagens que Marcos já fez. Documentos falsificados. Contas bancárias secretas. Larissa sorriu e era um sorriso perigoso. Parece que seu irmãozinho não é tão esperto quanto pensa. O que você está propondo? Uma guerra, Tiago, mas desta vez nós atacamos primeiro. Ele a estudou por um longo momento, vendo a determinação feroz em seus olhos. A força que ela havia encontrado na dor. Vai ser perigoso. Marcos vai tentar destruir você de todas as formas possíveis. Que tente. Larissa ergueu o queixo. Eu não sou mais a mulher assustada que fugia de conflitos. E desta vez não estou sozinha. Finalmente, Tiago se aproximou completamente, pegando o rosto dela entre as mãos. Não, desta vez estamos juntos. O beijo foi diferente do primeiro, não desesperado, mas determinado. Quando se separaram, ambos sabiam que a batalha real estava apenas começando. Marcos Albuquerque havia subestimado com quem estava mexendo e estava prestes a descobrir que algumas pessoas, quando acuadas, se tornam muito mais perigosas do que jamais imaginou. A reunião foi marcada para a quinta-feira seguinte, no escritório de Tiago. Marcos chegou pontualmente às 14h, confiante e sorridente, acreditando que vinha coletar sua vitória final. Encontrou Tiago sozinho atrás da mesa, aparentemente derrotado. Espero que tenha tomado a decisão certa, Marcos disse, sentando-se na poltrona de frente para o irmão. Larissa já aceitou minha oferta?
Na verdade, há algumas coisas que precisamos esclarecer primeiro. Tiago tocou o interfone. Marina, pode pedir para nossos convidados entrarem. A expressão confiante de Marcos vacilou quando a porta se abriu. Larissa entrou primeiro, vestindo um elegante terno preto carregando uma pasta. Atrás dela veio doutora Clara Mendonça, a advogada da família há 15 anos, e doutor Eduardo Ribeiro, um dos mais respeitados jornalistas investigativos de São Paulo. O que é isso? Marcos se levantou, alertado. Uma conversa em família, Tiago respondeu calmamente. Por favor, sente-se. Doutora Clara tomou a palavra, abrindo sua pasta sobre a mesa. Marcos, durante os últimos 15 anos como advogada da família Albuquerque, fui obrigada a limpar muita sujeira sua. Documentos falsificados, chantagens, ameaças a funcionários, contas bancárias não declaradas no exterior. Você não pode usar informações privilegiadas. Posso sim, quando envolvem atividades criminosas. E posso especialmente quando Roberto Albuquerque, meu cliente principal, me autorizou formalmente a fazê-lo. Ela deslizou uma autorização assinada pela mesa. Seu pai está cansado de protegê-lo, Marcos. Marcos olhou para o documento, o sangue drenando de seu rosto. Isso é impossível. Ele já, Larissa disse, finalmente falando. Marcos, durante os últimos 5 anos, você achou que estava sendo muito esperto. Mas todas as suas jogadas sujas foram documentadas. Cada mentira, cada chantagem, cada manipulação. Dr. Ribeiro se inclinou para a frente. Senhor Albuquerque, tenho em mãos evidências de pelo menos 17 casos de difamação, 8 casos de chantagem e 5 de fraude documental. O que tem a dizer sobre isso? Isto é um golpe. Marcos rosnou, mas sua voz estava trêmula. Vocês não podem provar nada. Tiago sorriu friamente. Podemos provar tudo. Ele deslizou uma gravação digital pela mesa, incluindo nossa conversa de segunda-feira, onde você admitiu ter plantado as matérias falsas na imprensa e ter orquestrado a invasão do ateliê da Larissa. Você me gravou? Você nos ensinou, irmão. Sempre tenha um plano B. Tiago se levantou. Dr. Ribeiro vai publicar uma matéria completa amanhã, expondo toda a verdade sobre suas manipulações. Como você criou um escândalo falso para chantagear a própria família. Como forjou citações de nosso pai na imprensa. Como contratou pessoas para vandalizar o ateliê da Larissa. Marcos olhou ao redor da sala, finalmente entendendo que estava completamente cercado. E o que vocês querem? Queremos que você pare, Larissa disse, sua voz firme. Pare de tentar controlar a vida das pessoas. Pare de usar a influência da família para seus jogos sujos. E, principalmente, pare de tentar destruir qualquer chance de felicidade que seu irmão possa ter. E se eu não parar? Doutora Clara sorriu. Então, passaremos tudo para o Ministério Público. Fraude documental é crime, Marcos. Chantagem é crime. Você pode acabar na prisão. O silêncio na sala foi absoluto. Marcos olhava de uma pessoa para outra, vendo sua derrota refletida em todos os rostos. Vocês não vão fazer isso, disse finalmente. A família, o escândalo. O único escândalo aqui é você, Tiago respondeu. E estamos dispostos a enfrentar qualquer consequência para acabar com isso de uma vez por todas. Dr. Ribeiro se levantou. Senhor Marcos, tenho prazo até às 6 da tarde. Posso publicar a matéria expondo seus crimes, ou posso publicar uma retratação sua, admitindo que as acusações contra seu irmão e a ex-cunhada eram falsas e pedindo desculpas publicamente. A escolha é sua. Depois que todos saíram, Marcos ficou sozinho na sala com Tiago e Larissa. Por um longo momento, apenas se encararam. Sempre soube que você a queria, Marcos disse finalmente, a voz cheia de amargura. Mesmo quando ela era minha esposa, sempre soube. E eu sempre soube que você não a merecia, Tiago respondeu. Talvez não, mas ela também não merece você. Nenhuma mulher merece um homem que pensa com cuidado. A voz de Tiago ficou perigosa. Você já perdeu. Não torne as coisas piores para você. Marcos olhou para Larissa uma última vez. Você ganhou. Espero que seja feliz com suas escolhas.
Já sou, ela respondeu simplesmente. 3 dias depois, a retratação de Marcos estava em todos os jornais. Uma confissão completa sobre as mentiras que havia espalhado, as evidências forjadas, a manipulação da mídia. A opinião pública, que adora uma reviravolta, rapidamente mudou de lado. Tiago e Larissa, de vilões, se tornaram as vítimas de uma elaborada campanha de difamação. A primeira exposição individual de Larissa foi reagendada para o mês seguinte, desta vez em uma galeria ainda mais prestigiosa. As encomendas voltaram, multiplicadas pela publicidade inesperada. Sua arte, ela descobriu, havia encontrado uma audiência muito maior do que jamais sonhara. No dia da inauguração da exposição, Tiago a encontrou no ateliê, agora completamente restaurado e expandido para o espaço ao lado. Nervosa? Dele perguntou, ajustando a gravata. Aterrorizada, ela admitiu, alisando o vestido azul marinho que havia escolhido para a ocasião. E se ninguém aparecer? E se? Ele a silenciou com um beijo suave. Vai dar tudo certo. E mesmo que não dê, estaremos juntos. A galeria estava lotada quando chegaram. Críticos de arte, colecionadores, jornalistas e curiosos enchiam o espaço, admirando as pinturas de Larissa. Ela havia incluído algumas peças novas na exposição, retratos da dor e da superação, da força encontrada na adversidade. Havia também uma pintura nova que ela mantivera em segredo até aquela noite. Era Tiago, mas não como o magnata poderoso que o mundo conhecia. Era ele como ela o via, vulnerável, real, humano. Um homem capaz de amor verdadeiro, de sacrifício, de crescimento. É assim que você me vê? Ele perguntou, parando diante da tela. É assim que você é, ela respondeu. Roberto Albuquerque, finalmente liberado pelos médicos, foi o primeiro a comprar uma obra. Não a pintura de Tiago. Essa é muito importante para vocês, venderam, ele disse com um sorriso. Mas o retrato que ela havia feito dele anos atrás, agora exibido com orgulho. Onde está Marcos? Larissa perguntou quando notou sua ausência. Mudou-se para Miami na semana passada, Roberto respondeu. Disse que precisava de um novo começo. Talvez seja melhor assim. Perto do final da noite, quando os últimos convidados estavam saindo e mais da metade das obras havia sido vendida, Tiago pegou Larissa pela mão e a levou para uma área mais reservada da galeria. Tenho algo para você, ele disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Larissa sentiu o coração parar. Tiago, eu sei que é cedo, sei que passamos por muito drama e que talvez você queira esperar, mas... Ele se ajoelhou, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas deslumbrante. Larissa Mendes, desperdicei 5 anos da minha vida fingindo que não te amava. Não quero desperdiçar nem mais um dia. As lágrimas vieram, mas eram lágrimas de alegria pura. Tiago Albuquerque, você tem certeza? Não será fácil. As pessoas sempre vão comentar, sempre vão lembrar. Que me importa o que as pessoas pensam? Ele sorriu, o sorriso que ela amava, livre de todas as máscaras que costumava usar. A única opinião que me importa é a sua. Você quer se casar comigo? Bem, a resposta saiu num sussurro, depois mais forte. Sim, quero. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, Larissa soube que todas as tempestades que haviam enfrentado tinham valido a pena. Não apenas porque terminaram juntos, mas porque se tornaram pessoas melhores, mais fortes, mais verdadeiras no processo. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia íntima no jardim da casa de Roberto, cercados apenas pelos amigos mais próximos e familiares que realmente importavam. Larissa usou um vestido simples que ela mesma havia escolhido, não porque era o mais caro, mas porque a fazia sentir-se ela mesma. Durante os votos, Tiago prometeu amá-la não apesar de suas imperfeições, mas por causa delas. Larissa prometeu que nunca mais duvidaria do amor deles, não importando que tempestades pudessem vir. E quando Roberto, como celebrante da cerimônia, os declarou marido e mulher, ele sussurrou: agora sim, minha família está completa.
A paixão proibida havia se tornado amor verdadeiro. A ex-cunhada havia se tornado a esposa amada. E dois corações que haviam pensado estar perdidos para sempre encontraram, um no outro, não apenas o amor, mas a casa que sempre haviam procurado. Às vezes, as melhores histórias começam com as maiores impossibilidades. E às vezes, quando tudo parece perdido, o amor encontra um caminho para prevalecer.